Queridos, abra sua Bíblia comigo, Malaquias. Malaquias 4, versículo 6, a palavra de Deus está escrita assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração de quem? Aos filhos, aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com o quê? Para que eu não faça o quê? Não venha e fira a terra com o quê? Aleluia. Pode sentar, queridos. Vamos orar. Ó Deus, cada vida que aqui está, Pai, abençoe ricamente. Que abra o entendimento. Nós queremos que a Tua palavra flua, Pai, em cada vida. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, que haja vida, que haja, Senhor, em nome de Jesus, entendimento. Que o Espírito Santo trabalhe, Deus, nas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, trabalha e dê entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem alguém aqui que tem ainda o pai vivo, biológico? Levanta a mão. Quantos tem? Levanta bem a mão aí. Glória a Deus. Hoje é dia dos pais. E o assunto tem que ser o mesmo. Você sabia que para muitas pessoas o dia hoje é um dia triste? Não porque o pai foi embora para outro mundo, morreu. Mas um dia triste porque às vezes tem pais que estão ausentes. E às vezes a gente sente o quê? Eu queria que o meu pai estivesse presente. E as pessoas às vezes nem gostam muito dessa data. Quando fala de pai, lembra de um homem talvez rude, que não deu amor, que não deu carinho. E talvez a imagem de pai ficou manchada. Talvez foi criado distante do pai, distante de uma proteção, de um amor. Ou talvez o relacionamento com o pai é aquele superficial. Oi pai, tudo bem? Tudo bem? O senhor tá bom? Tudo bem? Mas assim, não teve aquela intimidade com o pai. Aquela coisa linda que um pai tem com o filho. Outro ponto também é que o diabo, ele conhece a palavra de Deus. Você sabia que o diabo conhece a palavra de Deus, irmão? Quem sabia? Que levanta a mão. Ele estava lá em cima com Deus, sabia disso? Ele conhece a palavra de Deus. Fala assim, ó, você precisa estudar mais a Bíblia. Fala para quem está do seu lado, você precisa estudar mais a Bíblia. Porque o inimigo conhece a Bíblia toda. Presta atenção, queridos. O diabo sabe da palavra. Olha o texto que nós lemos. Precisa converter o coração dos pais a quem? E dos filhos a seus pais. Por quê? Do filho aos seus pais. Mas um pai e um filho às vezes está dentro de casa. Você acredita que tem muitos pais e filhos que estão dentro de casa, mas o coração deles não está convertido de pai para filho, de filho para pai? Você, quem é filho aqui? Levanta a mão. Aleluia. Fala assim, nós somos filhos de Deus. O nosso coração tem que estar convertido aos nossos pais. Convertido é mais do que adepto, mais do que aceitar. Quando alguém diz assim, sou convertido ao cristianismo, então ele é de fato um cristão. Converter os filhos aos seus pais é os filhos tirarem as barreiras. Deus quer tirar as barreiras dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. Agora, parece uma coisa absurda que eu estou lendo. Como assim, pastor? Se é pai, se é filho, como que um precisa converter o coração do outro? Para você ver o quão distante os pais e os filhos estão um do outro. Está distante. Está distante. Esse texto foi escrito, Malaquias foi um dos últimos profetas do Antigo Testamento. Depois disso ficaram 400 anos sem profeta na terra. Sem profeta para falar assim, ó, é assim.
Aí veio Jesus, é o período chamado neotestamentário. Neotestamentário. 400 anos. E olha como que a terra veio vindo, foi ficando cada vez pior. Hoje a família, e a TV, e a mídia, e o mundo estão tão deturpados que a figura do pai foi pro ralo. Já estão falando em casamento mulher com mulher, e uma das mulheres faz o papel da mãe, e a outra da mulher faz o papel do pai. Onde a criança vai ter que olhar para uma mulher e enxergar naquela mulher o pai. Por que o diabo sabe disso? Por que o diabo faz isso? Porque a Bíblia diz assim, que se os pais não converterem-se aos filhos, e os filhos não se converterem aos pais, vai chegar uma hora que Deus vai ferir a terra. Repete comigo, ferir a terra. Quer dizer que Deus está colocando aqui uma condição. Sabe o que é condição? Condição é, se não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Vocês estão entendendo? Deus está colocando uma maldição. Se os pais não se converterem aos filhos, se os filhos não se converterem aos pais, eu vou vir e vou ferir a terra. Você acha, na tua inteligência, que ferir é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Então não precisamos nem estudar o que é o ferir. É coisa ruim. Por quê? Porque está sendo quebrado um princípio. Sabe quais são as consequências da orfandade? Orfandade não é aquela pessoa que não tem pai. Às vezes até aquele que tem pai presente dentro de casa, mas não tem relacionamento. O coração está fechado para o pai. Não, quero conversar o mínimo possível com meu pai. Ele me deu uma surra quando eu era criança, e eu não quero nem lembrar, não gosto nem de conversar com ele. Então é órfão, tem pai vivo, mas é órfão. Eu vou te mostrar na Bíblia, e por favor, querido, presta atenção, não deixa nada te roubar, nada que estiver andando, presta atenção aqui, porque o diabo quer que você não entenda a essência da palavra. Escute isso, o diabo ele é especialista em roubar a semente. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, a palavra está pregando e está voando, assim, o diabo está roubando a semente, está comendo tudo, e a terra só conseguirá produzir uma árvore se a terra engolir a semente. A palavra que eu estou pregando aqui é uma semente que tem que entrar no teu coração. Se o diabo roubar essa semente, acabou, não vai nascer árvore, não vai ter fruto. Então não deixa que nada desperte tua atenção, nada que vague a sua mente. Amém? Fala para quem está do seu lado assim, o lanche que você vai me pagar depois não é agora, é depois. Voltemos para cá. Eu vou te mostrar na Bíblia o quanto que isso é sério. O porquê que nós falamos tanto de paternidade. É impossível, irmãos, eu não pensar nisso. O primeiro texto foi Malaquias. Se não tiver conversão de pai com filho e filho com pai, a terra é ferida. Pum. Abra sua Bíblia comigo em Lamentações, Antigo Testamento. Lamentações de Jeremias, está depois de Jeremias. Capítulo 5. As crianças prestem muita atenção para vocês poderem entender isso. Lamentações capítulo 5, versículo de número 1. E eu espero vocês acharem, porque esse texto ele é de fundamental importância. Todos acharam Lamentações capítulo 5? Ok? Quem tiver sem Bíblia, encosta perto de quem está com uma Bíblia, ou quem tiver com uma Bíblia, olha do lado e veja se tem alguém sem, e encosta e senta junto, para não ficar ninguém sozinho. Está escrito assim na palavra de Deus: lembra-te, Senhor, de que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Para o nosso quê? Opróbrio. Sabe o que significa a palavra opróbrio? Significa vergonha. Tem alguma Bíblia que está escrito vergonha aí? Levanta a mão. Olha o que está escrito no versículo 1, de novo. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para a nossa vergonha. Olha o versículo 2.
a nossa herança, e herança é coisa de pai para... Olha o que aconteceu com a herança. A nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Somos o quê? Somos órfãos, já não temos o quê? Pai. Nossas mães são como viúvas. Olha para cá agora. Tinha pai no texto? Tinha pai? Ou o povo estava órfão? E onde não tem pai, a situação era de bênção ou era de vergonha? Ó, Senhor, lembra-te da nossa vergonha. Por que eles estavam passando vergonha? Porque eles estavam sem pai. E aí fala, a nossa herança passou para a mão do ímpio. Olha, outro texto, querido. Quando nós não temos um pai, quando nós não nos convertemos aos pais, sabe o que acontece? Nós não temos herança. A herança nossa passa para a mão dos outros. Olha o versículo 7. Muita atenção, queridos. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Versículo de número 8. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. O povo estava livre ou estava em escravidão? Livre ou escravidão? Por causa de quem? Dos pais. Está vendo essa criança linda que está do seu lado? Se os pais não se converterem os seus filhos, quem é que vai pagar a consequência são eles. Quando nós falamos assim, ó, paternidade, 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 é porque nós queremos que você seja abençoado. Querido, tem que ser abençoado. Esse assunto não pode te incomodar. Quer que eu vou ler um negócio aqui, ó, olha para cá. Eu vou ler os 10 mandamentos, você não precisa nem abrir, que eu vou falar os 10 mandamentos para você. Os 10 mandamentos lá do... Qual que é o primeiro mandamento? Não, senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, é o primeiro. Ó, olha o que está dizendo. Não terás outros deuses além de mim, ou diante de mim. Só isso. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Até aqui 4 versículos. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, tem que fazer isso. Regra em cima de regra. Esses 4 primeiros mandamentos de Moisés só falam o que não pode fazer e o que pode fazer, e não fala o porquê. E não fala o que vai acontecer. Eu vou pular o 5º, vou para o 6º. Não matarás, só isso. Não adulterarás, só isso. Não furtarás, não fala o porquê, não fala o que vai acontecer, não fala nada. 9, não dará falso testemunho. 10, não cobiçar as coisas alheias. Não isso, não aquilo. Chama mandamento seco. O que é mandamento seco? Deus fala o que Ele quer que você faz e ponto. Agora, o único dos 10 mandamentos, o único dos 10 mandamentos, versículo, é o versículo 12 de Êxodo 20, está escrito assim, escuta: honra a teu pai e a tua mãe. É uma ordem. Aí tem uma vírgula. Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, o único mandamento que, se você cumprir, tem uma promessa. Dos 10 mandamentos, quem quer promessa de Deus aqui? Levanta a mão. Você não pode adulterar, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode cobiçar as coisas dos outros, você não pode fazer nada. Mas tem um mandamento que Deus já falou assim, ó, esse é diferente: honrar pai e mãe. Por isso que os pais têm que ser convertidos aos filhos, os filhos ser convertidos aos pais. Por isso que o meu coração é convertido para a igreja, eu olho a igreja como filho. O seu coração tem que ser olhado para mim com os pais como pais. E quanto o seu coração não for convertido como um coração de filho, talvez você vai viver Lamentações 5, falando da vergonha, falando que foi roubado. Sabe o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 6? Está escrito assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem. Fala assim, para que te vá bem. Está escrito isso no versículo 3, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Novo Testamento e Antigo Testamento fala a mesma coisa. Quem está convertido a um pai, vai viver bem, vai viver bastante, vai produzir, vai cultivar, vai florescer, vai frutificar. É isso que você quer? É pai. Agora, eu disse que o diabo conhece a Bíblia. Conhece ou não conhece a Bíblia? Ele sabe que se o teu coração for convertido ao pai, e se o pai for convertido ao filho, Deus vai te abençoar. O diabo quer que você seja abençoado? Então o que ele vai fazer? Colocar confusão entre você e seus pais. Quando um filho é novo, quem tem filho novinho aqui? Levanta a mão. Vamos falar um pouco de criação de filho. Quando um filho é novo, o pai fala para o filho assim: faz o que você quiser, o que você achar que tem que fazer está certo. É assim? Hã? Mãe, eu quero fazer isso. Não, tudo bem, você falou, você deve ter razão, você deve estar certo, você deve saber o que você quer da vida. É assim? Ah, não? Por quê? Porque ainda não tem maturidade. A criança até tem inteligência. Você sabia que as crianças são inteligentes? Você sabia que uma criança é muito inteligente? São inteligentes ou não são? Mas sabe o que falta para eles? Maturidade. E a falta da maturidade é o que faz os pais dizerem assim: você é muito inteligente, meu filho, mas você não tem a experiência que eu tenho, portanto você não vai fazer assim, você vai fazer assim. Mas pai, mas mãe, eu sei o que eu estou falando. Você pode saber que você é muito inteligente, mas você não tem a experiência que eu tenho. É verdade ou não é? Agora na igreja, chega alguém na igreja, vai para o encontro, batiza, é novo na igreja. Com 2 meses a pessoa já acha que sabe tudo. Não, porque eu sou inteligente. Eu sei que você é inteligente. Os filhos são muito inteligentes, mas os filhos não têm a mesma maturidade que têm os pais. E aí os filhos precisam converter-se aos pais. Converter-se de que forma? De ouvir os pais. Filhos e filhas, ouça seus pais. Você tem que ouvir seus pais. Biológico, espiritual, celestial. Tem que ouvir. Ah, mas pastor, meu pai só sabe falar não. A hora que você estiver maduro, você vive o teu sim. Converte-se aos seus pais, para que Deus faça a promessa de Efésios 6:3, para que vivas bem. Você tem que viver bem. Êxodo 20:12 diz que honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a terra e viva bem. Antigo e Novo Testamento. Para que você não seja tido como um órfão de lamentações. Para que você não seja tido como um Malaquias 4:6, que o coração não está convertido aos pais. A melhor coisa do mundo é o filho falar assim: eu queria fazer isso, mas meu pai quer que eu faça aquilo, eu vou fazer o que meu pai quer. Você chegou na igreja, você não tem a experiência que eu tenho. Você tem o Espírito Santo, mas você não tem a experiência que eu tenho. E Mateus 10:24 diz que o servo nunca é maior do que o Senhor. O discípulo não está acima do seu mestre. Nunca. E não adianta você falar: eu tenho o Espírito Santo me guia. Se o Espírito Santo te guia, por que ele colocou os pais na terra? Era para ele colocar todo mundo e falar: Espírito Santo, cuida de todo mundo e fala. O Espírito Santo tem poder, sim ou não? Ele tem capacidade de falar com todo mundo ao mesmo tempo, sim ou não? Mas ele colocou os pais. Agora, por que Deus colocou os pais? Primeiro, porque Deus é pai. E quando nós não somos convertidos aos nossos pais, nós não sabemos lidar com o pai. Quando nós não sabemos lidar com o pai na terra, nós não vamos saber lidar com o pai no céu. Deixa eu te ensinar algumas coisas. O Espírito Santo pode guiar uma pessoa? Claro que pode. Só que o Espírito Santo, ele é igualzinho a Deus. Certo ou errado? Os textos que eu li é texto da palavra de quem? Palavra de Deus. Se é a palavra de... Pensa comigo. Se é a palavra de Deus, o Espírito Santo vai contra ou a favor? O Espírito Santo vai contra a palavra ou a favor? Então presta atenção. Se Deus permitiu que nós tivéssemos esse livro, o Espírito Santo, por mais que ele esteja na tua vida, ele não vai contra o que está escrito aqui. Ele vai falar assim: eu sou o Senhor da tua vida.
A Bíblia diz uma vez, no Antigo Testamento, quando Moisés, quem conhece Moisés aqui, levanta a mão. Vocês são velhos mesmo, hein? Vocês conhecem Moisés. Você já ouviu falar de Moisés, amém? Moisés, quando tirou o povo da terra do Egito, a Bíblia diz que Deus falava com ele. Ele era por pai do povo. Só que tinha alguns homens, o nome deles era Corá, Datã e Abirão. Esses 3 sujeitos fizeram uma panelinha e disseram para 200 e poucas pessoas, mais de 250 pessoas, falaram assim: não, para que nós temos que ouvir Moisés? O Deus fala conosco, nós também somos filhos de Deus. Deus vai falar o nosso coração. Não precisamos de alguém para subir. Está escrito assim, ó, para se elevar e falar a nós. Significa para nos representar. Não, somos cheios de Deus. Deus é que fala conosco. Aí a Bíblia diz que Deus falou para Moisés: chama Arão, chama esses homens, fala para eles pegar uma varinha, um ramo, coloca na terra, e amanhã nós vamos ver qual é o galho que vai florescer. E o galho, quem eu florescer de um dia para o outro, é com quem eu estou. E aí o único que foi Arão, o sacerdote, irmão de Moisés. E sabe o que Deus fez com esses que diziam assim: não precisamos de pai? Qual foi o primeiro texto que nós lemos de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que Deus ia ferir? Deus ia ferir? Bom, Malaquias diz que Deus ia ferir a terra. Sabe o que Deus fez com Datã, Abirão e o povo dele? Abriu a terra e engoliu o povo. Deus cumpriu a palavra. Por quê? Porque estão querendo quebrar o princípio de paternidade. Querido, nós temos que assumir, nós precisamos de pais. Esses pais não são deuses, são pais. Eu não sei qual a dificuldade. Aliás, eu até imagino, a dificuldade talvez venha a ser familiar, uma dificuldade de família. Mas Deus é um Deus que sara, Deus é um Deus que restaura. Como que eu vou passar aqui na terra esses tempos que eu vivo, o tempo que você vive, e não ser restaurado? A conversão com meus pais e com meus filhos. Você tem que se converter aos seus pais e você tem que se converter aos seus filhos também, pais. Converter de verdade, ser para ele e ele ser para você. Aí alguém vai dizer assim: pastor, o exemplo de Moisés é Antigo Testamento, pastor, vamos para o Novo Testamento. Vamos, vixe, eu gosto quando fala do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é melhor ainda. Sabe o que Paulo disse na carta aos Coríntios? Ele disse para o povo: eu gerei vocês, vocês são meus filhos. Sabe o que Paulo diz a Timóteo? Capítulo 2, versículo 1. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Sabe o que Paulo diz para Tito? Ele diz: Tito, meu filho. Sabe o que João diz na primeira carta a João, capítulo 1, versículo 9? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Por que João chamava o povo de filhinhos? Paternidade é de Gênesis Apocalipse. É de Gênesis Apocalipse. Por quê? Porque é o maior, é o primeiro princípio que traz bênção. Se Deus quer me abençoar, eu preciso quebrar a orfandade. Orfandade, vou repetir, não é se eu não tenho pai. Às vezes até tenho, mas me sinto um órfão. Tenho que quebrar. Eu li o texto de Malaquias. Quem lembra daquela história? Eu vou ler o texto aqui, do filho pródigo. Levanta a mão. Levanta a mão. Conhece a história do filho pródigo? Sabe o que está escrito na história do filho pródigo? A história do filho pródigo, está escrito que o filho mais moço quis os bens. Eu não preciso do Senhor. Falou ou não falou? Novo Testamento. Eu posso viver sozinho, inteligente, mas não quer conselho. Pegou todos os bens, e a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. E ele prosperou ou ficou pobre? Prosperou ou ficou pobre? Eita nós, hein? Quebrou o princípio de paternidade, sim ou não? O que está escrito lá em Malaquias 4:6, que feriu a terra, aonde ele estava vivendo foi ferido. Aquilo que era dele, Lamentações fala que quando somos órfãos, o que é nosso passa para os outros. A herança dele, que ele pegou do pai, gastou com farra, foi para a mão dos outros. E diz a Bíblia que ele começou a cuidar de porcos. Você já leu essa história? Você conhece essa história? Quem conhece a história, levanta a mão. O que aconteceu com esse homem um dia que ele estava com fome? O que ele queria? Comer o quê? Cadê a herança do homem? Cadê a herança dele?
Aí ele pôde comer a comida dos porcos? Não pôde comer a comida dos porcos, porque nem a comida dos porcos para um órfão sobra. Aí ele pegou e falou assim: peraí, eu estou aqui, eu já não mereço mais ser chamado de filho, mas pelo menos se eu voltar para a casa do meu pai, eu vou falar para ele que você é um trabalhador, um empregado de carteira assinada, e como trabalhador eu não vou passar fome do meu pai. Meu pai é tão bonzinho com quem trabalha para ele. Filho não dá mais, porque eu já perdi a posição de filho. O diabo rouba até a posição de filho das pessoas. Ele voltou para casa. Quando ele foi voltando para casa, que jeito que o pai estava esperando o filho. Que jeito? Braços abertos. Sabe o que a Bíblia diz no versículo 20, no 22 e no 23? Que o pai, no 20, que o pai correu, abraçou o filho e o beijou. Sabe o que aconteceu no versículo 21? Ele disse: eu não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu pisei na bola com o senhor. Sabe o que o pai respondeu para o filho? Nada. O pai não falou nada para o filho. Ele abriu a boca para falar sim, mas não com o filho, com o empregado. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ô empregado, traz a melhor roupa, traz o melhor calçado, traz um anel, pega o melhor novilho que tem no pasto, mata, que eu vou fazer uma festa, porque o meu filho voltou. Você reparou a diferença de um filho longe do pai e de um filho perto do pai? Um filho perto do pai tem restituição. Um filho longe do pai tem perda. Foi restituído. Não, você não vai trabalhar como empregado, não. Você é meu filho. Sabe o que aconteceu com aquela herança que estava na mão de estranhos? O filho, Deus deu, o pai deu de novo para o filho. O que eu aprendo? Princípio. Gênesis, Apocalipse, Deus é o mesmo. Pai. Pai. Aí a gente quer falar assim: eu não preciso de pai, eu não preciso de mãe, eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu faço. Se você é casado, você não precisa de pai e mãe, porque você tem que sujeitar ao seu marido e vice-versa, né? Mas se você mora com seus pais, você precisa de pai, você precisa de mãe. Tem uma autoridade sobre eles, tem uma experiência, uma maturidade sobre eles que não tem sobre você. E posso te falar, não se sujeitar a isso, porque a frase de um órfão é assim: o Espírito Santo é que vai falar comigo, tudo o Espírito Santo vai falar com ele, então não precisa de homem na terra, não precisa de pai na terra. Não está escrito na Bíblia em nenhum lugar que se eu só viver com o Espírito Santo eu vou ser abençoado. Não tem. Mas o que tem em Efésios, que se eu honrar meu pai, se eu honrar minha mãe, eu vou ter vida longa e vou viver bem. Isso está escrito. Lá em Êxodo 20 está escrito que se eu honrar pai e mãe, Deus vai fazer as bênçãos chegar na minha vida. Isso está escrito. Eu estou dizendo que o Espírito Santo não é nada, que o Espírito Santo não vale nada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Espírito Santo tem uma função. E quando foi escrito esse texto, ele está de acordo. O pai está de acordo, o filho está de acordo, o Espírito Santo está de acordo. Às vezes a pessoa fala assim: a igreja vai fazer tal coisa, mas o Espírito Santo não mandou eu fazer. O Espírito Santo deve falar assim para Deus e para Jesus. Eu não falei nada. Eu não falei nada para não. Eu não tenho nada a ver com isso aí não. Porque a Trindade anda junto. Vocês estão entendendo? Pastor, mas tem pai que é querido. Tanto faz o pai espiritual ou biológico. Converte seu pai. Converte seu filho. Você pode ter o pior líder do mundo. Olha a Ana. Ana chegou na igreja e não podia ter filhos. Ela chorou na beira do altar. E o profeta, o pai espiritual dela, olhou para ela e falou assim: bebeu todas. Encharcou a noite inteira. Aí ela disse: meu Senhor, eu não bebi não. Eu estou chorando. Por que ele falou que ela tinha bebido? Porque ela mexia a boca, chorando porque não tinha filho. E ele falou: bebeu, para estar desse jeito, bebeu. Ele fez um julgamento errado dela. Ela foi lá para ouvir a voz de Deus. Mas quem falou com ela não foi Deus. Foi um homem falho. E ela disse assim: eu estou amarga.
Por que você está amarga? Porque eu não posso dar um filho para o meu marido. Você sabe o que ele falou? Ele disse assim, ó, vai para tua casa e seja feita conforme tu queres. A Bíblia diz que ela foi, chegou em casa, comeu, deitou com o marido e engravidou. Quem é que foi o instrumento da vitória dela? Foi um pai, que não era perfeito. Querido, o motivo que esse jovem rico teve para ir embora, eu não sei. Se esse filho deve ter achado que o pai não estava bom, eu acredito. Que o motivo que leva um filho a querer sair é porque acha que o pai não está bom. Só que uma coisa eu sei, o coração desse filho não era convertido ao pai. Nós temos que converter o nosso coração aos nossos pais. Se o Espírito Santo mandar, eu vou. Corá, Datã, Birão. O Espírito Santo não vai contra, ele vai junto com Deus. Deus colocou pais espirituais, pais biológicos. Eu cheguei ontem na igreja, já estou querendo saber, que eu já estou achando que eu sei tudo que tem que fazer. Não sei. Um pai, José. Gente, presta atenção, Jesus Cristo, ele tinha uma capacidade fenomenal ao cérebro dele. Você acha que se Jesus quisesse, porque o pai dele era marceneiro, amém? Você acha que Jesus quisesse, ele podia falar assim, ó, com 18 anos, 17, 16, chegar lá na oficina do pai e fazer um móvel sem nunca ter visto ninguém fazer? Ele tinha essa capacidade? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que ele foi aprender marcenaria com quem? Ele precisava? Mas ele foi, por quê? Porque ele mesmo, com o pai, com o filho, estabeleceu que a bênção vem quando eu ando com o pai, quando eu tenho um pai. E o que é ter um pai? O que é ter um pai? Para que serve um pai, gente? Só para que eu me converta a ele e seja abençoado? Não. Como se dá essa tal conversão de um filho para um pai? Pega na tua mãozinha, toca nesse órgão aqui, ó. Põe aqui, ó. Fala assim, ó, ouvido, ouvido meu. Vai, fala assim, ouvido, ouvido meu. Quem mais ouve do que eu? Fala assim, desentope ouvido. Se eu pregar uma palavra aqui para você, sem nunca ter te conhecido, você vai embora do culto, você vai dizer assim, Deus usou o pastor, porque ele não sabia de nada. Verdade ou mentira? Beleza. Se você quiser, eu posso pregar só palavras desse jeito para você. Só que para isso eu não vou fazer uma visita com vocês. Eu não vou ouvir um problema de vocês. Porque se eu tiver comunhão com vocês, eu vou ver problema. Vou ou não vou? Se eu for aconselhar vocês, eu vou escutar problema. Vou ou não vou? Então, para que fique claro de que eu sou uma ferramenta de Deus e que tem que ser vindo de Deus, essa cultura tem que quebrar. Tipo, o pastor não sabia da minha vida, ele falou, olha, foi Deus que revelou para ele. Legal, isso é bíblico. Mas você não vai querer ter comunhão? E um pai não tem que ter comunhão, porque se eu só ficar em consagração, jejum, consagração, pastor, eu preciso falar com o senhor. Não vem falar nada de problema para mim não, porque se você falar de problema para mim, o dia que eu pregar, você vai falar que eu já sabia do teu problema e não foi Deus que me revelou. Então eu não quero conversa com mais ninguém na igreja agora. É só eu e Jeová aqui em cima e só revelação. E muitas igrejas é assim. Aí as pessoas são veneradas. Olha, Deus usa aquele homem, Deus usa aquele homem para quê? Para transmitir a palavra. Mas cadê os pais? O que a Bíblia diz é pai. Pai tem que ser presente ou é ausente? Presente ou ausente? Se eu estou presente com os meus filhos, eu vou ver a coisa errada dos meus filhos. Quem é pai? É que levanta a mão. Quando você vê teu filho fazendo coisa errada, foi o anjo que veio falar ou porque você viu? Aí você diz assim, não vou falar nada para o meu filho de 10 anos, porque não foi o Senhor que me mostrou, foi os meus olhos que viu. É assim? Ou um pai não é assim. Fala para quem está falando assim, pai não é assim. Pai é aquele que anda junto e fala, ops, te deu uma bala? O que se faz quando alguém te dá uma bala? Não é assim que você já fez isso? Eu dou, quando alguém me dá alguma coisa, sabe o que eu falo? Muito obrigado. Sabe quem me ensinou? Quem que te ensinou? Não, pai, não me ensina nada. Deixa o Espírito Santo que ele vai me ensinar tudo que eu tenho que fazer na vida. É assim? Fala para quem está do seu lado assim, acorda, irmão. Oh, por que você tem que fazer? Não, não é assim que faz não, meu filho. Pede desculpa para o amiguinho que você brigou com ele. Eu estou perto. A comunhão fez eu ver. Ixi, ele é meio nervoso, hein? Filho, quando ninguém repartir com você, você não pode agir assim. Pai é isso.
pai acompanha. Pai fala não que Deus revela, pai fala o que está vendo. Pai é para compartilhar a maturidade. Os fios de cabelo branco, você não quer, né? Mas tá bom. Fio branco ninguém quer. Compartilhar a experiência. Experiência minha diz assim, vai ser legal. Ah, mas o Espírito Santo mandar. O Espírito Santo então é rebelde. O Espírito Santo fala com quem é rebelde. Irmão, o Espírito Santo não fala com rebelde. Por isso que nós temos que nos converter. Eu tenho um pai espiritual. Eu sou pastor, eu tenho um pai espiritual. O meu pai espiritual também tem pai espiritual. Qual é o problema? Eles não são maior do que Deus. Mas se eu quero ser abençoado, eu tenho que aprender a viver esse princípio. Esses dias, eu liguei para ele. E ele estava na praia. Irmão, fazia tempo que eu quase não chorava por um carinho daqueles. Eu fui fazer uma pergunta para ele, podia falar assim, eu sei ou eu não lembro. Era só isso que eu queria. O senhor lembra disso? Se ele falasse não lembro, eu falava, então tá bom, eu vou ver o que eu faço aqui. Mas ele falou, eu não vou ver nada não, eu estou assando carne aqui, eu estou de férias, eu não vou ver nada, eu estou cuidando aqui, estou passeando. Eu falei, vixe, eu fiquei tão com raiva de mim, que eu falei, fiz um bobo mesmo, um cabeçudo, o homem está de férias, eu fui encher as paciências do homem. Eu não me conformava, rapaz, com a minha. Mas por quê? Porque eu ligo para ele 11 horas da noite, ele me manda mensagem meia-noite. Nós temos essa liberdade. Não é igual a ovelha, 6 horas da tarde fecha o curral. Eu mando mensagem 11h30, você está aí? Se ele tiver, ele me liga, não liga. Da meia-noite, das 11h30, fica até meia-noite e meia conversando. Aí eu pensei, bom, nós é parça, pai e filho, tem intimidade. Eu vou ligar para ele, fazer uma pergunta. Se ele sabe bem, se ele não sabe a mim. Mas ele me deu uma, eu falei, puxa. Aí eu tive que contar até 30 minutos, irmãos. Porque eu queria chorar. Aí Deus falou para mim assim, se você tiver que chorar, chora de alegria. Porque ter um pai é privilégio para poucos. Aí depois ele falou assim para mim assim, Olê, tem um áudio. Eu estava assando uma carne, desculpa aí. Quase que eu falei assim, não, desculpa eu. Na hora do almoço vim encher as suas paciências. Coisa de pai com filho. Briga. Ai, é tarde. Mas o que é mesmo que você está precisando? Fala aí que eu vou responder para você. Aí eu que já não queria mais perguntar, porque eu falei assim, é sacanagem, deixa o cara descansar, né? O cara tem que descansar. Mas eu falei, não, aí vai parecer que eu estou fazendo pirraça, eu detesto pirraça. Aí eu peguei e falei, não, eu estou precisando disso. Se você souber, você me fala. Se você não souber, eu vou caçar um papel aqui, eu vou achar. Aí nós foi, beleza, resolveu o problema. Sabe o que é isso? É gostoso. A gente acha que ter um pai é não ter briga, não ter confusão, não ter nada. Pai é isso com o filho. Ô meu filho, não, você não pode fazer isso. Não, pai, eu quero fazer, não sei o quê. E aí prevalece a voz do pai. Mas é gostoso esse relacionamento. Coração convertido aos pais. Você tem que estar com o coração convertido ao seu pai biológico. Não importa o que o seu pai biológico fez. Seu pai espiritual. Eu tenho dificuldade de entender essa questão de paternidade, pastor. Então você tem que orar. Porque o pai e o filho e o Espírito Santo, eles são alinhados nesse princípio. Se você quiser um ou outro, eles são muito alinhados nisso. São muito alinhados. Querido, não deixa travar não. Pega as experiências ruins que você teve com seus pais e joga elas no lixo. E dá oportunidade para você começar a ter experiência nova. Ou então você vai ficar com a terra ferida pro resto da vida. Ou então vai acontecer o que Lamentações diz, aquilo que é teu vai passar para a mão dos outros. Ou então, dos 10 mandamentos, o único que diz que é com promessa é aquele. Eu tenho um pai de 18 anos, espiritual. E sabe o que é isso? É pai. Tivemos uma reunião em Olímpia com os pastores. Cada pastor teve a oportunidade de falar. Ele pegou o microfone e falou para todos os pastores assim, ó. Cada um tem seu dom, cada um tem seu valor. E nós devíamos entender o dom desse moço aqui, ó. Falando de mim. 18 anos de atrito, de perdão, de cura, de choro, de abraço. Ele fala para mim assim, eu reconheço os teus valores, porque eu queria ter alguns valores que você não tem.
E eu falo, eu queria ter alguns que você não tem. Então ele me completa. E eu o completo. Um filho, uma filha, tem que olhar para o seu pai como um herói. Pode ser o cara mais do que for. O pastor Tiago Brunet falou uma frase, que teve uma pessoa da equipe dele, que quando foi prender os bandidos, antes de dar pancada nos bandidos, foi sentar e conversar com cada traficante e cada bandido, porque é um homem de Deus. Ninguém faria isso, mas ele fez. A primeira pergunta que foi feita para os bandidos foi: como é seu lar? E a maioria deles, se não todos, disse: meu pai e minha mãe são separados, eu vivi com a minha mãe. E como que você chegou nisso? Um parça no tráfico me ensinou. Tudo que eu sei foi um parça no tráfico que me ensinou. Ou seja, o diabo está usando traficante como pais de muitos bandidos. A referência de pai não existe. Então a referência de homem macho, que rouba banco, que não tem medo de polícia, que é corajoso, é o traficante. Por quê? Porque o coração dos pais cada vez mais está distante, o coração dos filhos está cada vez mais distante. Deixa eu falar de uma pessoa na Bíblia que eu quero que vocês meditem comigo. Jacó tinha 12 filhos, amém? Tinha um filho que era o mais xodó dele. Você sabe o nome dele? José. Eu quero que vocês reflitam nos irmãos de José. Tem muitos filhos que falam assim, ó: meu pai não é diferente. Será que seu pai que é diferente? Ou é você que é diferente? Jacó era exigente. Jacó era um pai exigente. Vocês conhecem um pai exigente? Não responde não. Bom, vamos continuar aqui. Jacó era exigente. Não olha com essa cara não. Só que os filhos que ele teve não agiram como José agiu. Pensa comigo o seguinte: olha só, um irmão mais novo chega, tá lá brincando, o pai chega e diz assim: meu filho, vai espiar teus irmãos mais velhos. Se estiver fazendo coisa errada, você me conta. É fácil ser irmão mais novo? Ele fala assim: pronto, estou lascado. Se eu não for, meu pai me pega. Se eu for, meus irmãos vão me pegar. Porque você já viu um irmão quando tem que fiscalizar o outro? E se ele for mais novo, o que acontece? Mas é, se você contar para o pai, eu quebro teus dentes. É assim ou não é? Ser irmão mais novo, irmãos, é um trem meio complicado. Fala Jeová, né? Aí olha só. Só que ali ele estava diante de um pedido de quem? Do pai. Era um pedido fácil? Não. O pai mandou eu vir ver se você estava trabalhando. Qual é o irmão mais velho que gosta de um xereta desse? Vai tomar umas bordoadas facinho, facinho. É ou não é? Agora, o que os irmãos mais velhos de José tiveram de José? Ódio. Ai, porque ele é o preferido. Ele é o preferido. Não, ele não era o preferido. Ele era o que escutava. Ele era o que escutava. Tem filho que acha que pai faz preferência de filho. Eu vivo perguntando para uns pais: você tem quantos filhos? 3. Eu falo direto: você gosta mais de quem? Quero ver um pai falar que é de um ou de outro. Ele vai falar assim: eu amo todas. Eu amo todos. Agora, se eu perguntar para os 3 filhos, cadê uma, 2, a terceira? Se eu perguntar assim: de quem ela mais gosta? Essa aqui vai falar assim: ó, daquela ali. Se eu chegar aqui, ela vai falar assim: ó, daquela lá, a menorzinha, é a puxa-saco. Vocês entendem que a cabeça de filho é de um jeito e a cabeça de pai e mãe é de outro jeito? Agora vocês são filhos espirituais. E a cabeça que a gente tem é: gosta mais do fulano do que do ciclano. José tinha uma coisa que os outros não tiveram e que você precisa ter. Faz assim de novo. Faz assim, ó. Fala para quem está do seu lado assim: ouvido. Ouvido. Nem sempre o que vai ser pedido para você vai ser coisa fácil. O que José ganhou em obediência ao pai? Ganhou um poço, ganhou aprisionamento, foi levado para a casa de Potifar.
A hora que ele pensou assim, agora minha vida vai engrenar. Vem a mulher, faz aquele negócio todo que você conhece a história, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Aí por causa da mulher ele vai parar na cadeia. Eu te pergunto o seguinte, a Bíblia não disse que se um filho tivesse o coração convertido aos pais, que ele não seria abençoado? Sim ou não? Mas José foi abençoado? O cara foi para a cadeia por conta de quê? Obediência aos pais. Nessa hora eu podia falar assim, pai, o senhor está me tirando, né? Vamos falar a verdade, o senhor quer que eu vou fiscalizar meus irmãos, eles vão me bater. Mas o pai fala, faz o que eu estou falando. Tem que confiar demais. Aí, obedeceu o pai, ouviu o pai, era algo que só José tinha. Os outros eram todos desobedientes. E o pai amava a todos. Ele pagou um preço. Só que a Bíblia diz que em todo momento, está escrito, quando ele estava na cadeia, e Deus estava com José. Mas não quero Deus estar comigo na cadeia nada não. Não, pastor, não quero que Deus esteja comigo na cadeia não. O cara sofreu, sabe de que idade? 17 anos. 17 anos. Por conta disso, os irmãos fizeram algo que tirou ele da presença do pai. Os irmãos tentaram fazer com que ele se tornasse órfão. Você sabia que a orfandade não está na distância? Meu pastor, meu pai espiritual está lá em outra cidade. Antes eu estava dentro da igreja dele e eu me sentia órfão. Hoje eu estou longe e me sinto presente. Sabe o que o apóstolo Paulo escreveu numa das cartas? Ele disse assim, de corpo não estou, mas a minha consciência está com vocês. O meu pensamento está com vocês presente. Orfandade não quer dizer se teu pai está longe ou está perto. Orfandade tem a ver com aquilo que eu me sinto. Eu me sinto amado pelo meu pai? Sim, me sinto, então eu não sou órfão. Aí eu acho que meu pai não me ama não. Então você é órfão. E aí, querido, tem que pedir para Deus tirar esse sentimento de orfandade. Os irmãos de José falavam assim, o pai fez a túnica para José. Quem era o obediente? Quantos querem túnicas aqui? Fala assim, ó, amor é para todos. Mas a Bíblia diz que quem honra pai e mãe vai colher coisas. Colhe ou não colhe? Quem era o único que era obediente ao pai? José. Quem é que tinha que ganhar a capa? Você não pode ficar incomodado porque alguém vai ganhar a capa. Alguém ganha alguma coisa, você não adianta você ficar incomodado. Continue obediente que a sua hora vai chegar. Ao invés de atacar o José e vender José. Tem um porém, queridos. Com 17 anos foi feito isso com ele. Só que com 30 anos, o faraó do Egito disse para ele assim, pensa, isso é forte. O cara estava na cadeia, sem eleição, sem votos, sem propaganda política, sem candidatura. Um bandido sai da cadeia, entra no palácio do faraó, revela o sonho das 7 espigas, das 7 vacas. E o faraó diz assim, o faraó estava cheio de homens inteligentes, cultos, sábios ao lado dele. E ele fala, nós vamos ter crise? José diz, vamos. 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. O faraó diz, eu vejo em você o homem capacitado para cuidar de todo o Egito. Eu fico imaginando um cara que estudou para ser sábio de faraó, erudito. Olha um cara que chegou lá da cadeia e sobe, está acima deles. E aí o faraó diz assim, ó, vou te dar o meu anel, você só estará abaixo de mim. E aí quando veio os 7 anos de vaca magra para o mundo se curvou ao Egito. Ou seja, o mundo se curvou a José. Por que José chegou a ser governador do Egito? Porque ele ouvia quem? Ouvia quem? Não é isso que a Bíblia diz? Que quem ouve o pai é abençoado, é ou não é? Ouve o quê? Pastor, mas ele sofreu, tudo bem. Sabe com quantos anos José morreu? 110. Sabe quantos anos ele sofreu? 13. Dos 17 aos 30 ele sofreu. Mas dos 30 até 110 ele governou o mundo inteiro. 80 anos reinando. Tem gente que sofre 80 anos e vive bem 13. Não, ele sofreu 13 e viveu bem 80 anos. Aí
os irmãos chegam. Você sabe da história que os irmãos foram chegando lá? Foi? Sabe ou não sabe? Você sabia que o teu exemplo, pai, vai falar com os teus filhos? Você sabia que Jacó já brigou com Esaú uma vez? Que ele lutou com o anjo e depois ele se encontrou com Esaú? O que Jacó fez? Agora eu estou finalizando. O que Jacó fez? Pegou todos os filhos e disse assim, ó: vai para lá porque eu vou encontrar com o tio de vocês, com o meu irmão. Eu não sei como é que vai ser o acerto. José ficou vendo, presta atenção, José ficou vendo o que o pai dele ia fazer. Sabe o que a Bíblia diz? Quando Esaú chegou perto de Jacó, quando você faz uma coisa, seus filhos é o modelo que você está fazendo. José está lá, jovenzinho. Ah, é assim que meu pai faz quando briga com o irmão, não revida, faz as pazes. Tá legal. Quando José foi governador do Egito, que os irmãos chegaram, o que ele fez? O que ele fez? Fez a mesma coisa que o pai dele fez. O que significa isso? Exemplo. Exemplo. Aí as pessoas não querem viver com o pai, não. É chato viver com o pai, pastor, só pega no pé. E os exemplos que você vai ter que enfrentar lá na frente, você vai aprender com quem? Como os órfãos do mundo, com o traficante? Quando todos os irmãos chegaram no Egito, ele segurou um, mandou buscar o outro, mandou buscar o pai, chegou lá, se apresentou e falou assim, ó: eu sou José, abraçou. Um dos irmãos falava assim, não é possível que você está perdoando nós. Entre aspas, ele estava dizendo assim, se o meu pai um dia se acertou com o irmão, eu aprendi com o meu pai o que eu tenho que fazer com você. Eu aprendi com o meu pai que eu tenho que perdoar vocês também. Está vendo como é que tem vantagens? Outra coisa que eu aprendo na vida de José, a mulher tirou a roupa para ele, sim ou não? Qual é o exemplo que aquele homem tinha dentro de casa? Um homem, que é o pai dele, o Jacó. Quantos anos Jacó teve que trabalhar pelo amor da vida dele? 14 anos. José é filho de um homem que para conquistar uma mulher trabalhou 14 anos. Olha o exemplo de pai que ele tem. Aí vem uma oferecida lá, vai ficar comigo. Ele fala, não é esse modelo que eu tenho na minha casa. Modelo de homem não é esse, modelo de mulher não é esse, porque eu tenho um modelo na presença de Deus. É pai que transmite isso. Você só vai conseguir crescer, você só vai conseguir fazer certas coisas quando você crescer, se tiver pai. E pode falar o que quiser. Pode falar que é os puxa. É os que só faz o que... Pode falar. Vamos ver com quem o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai honrar. Se ele não vai fazer cumprir. Êxodo 20, versículo 12, Efésios 6, 1, 2 e 3. Vamos ver. Nós não vamos ser Corá, nós não vamos ser Datã, nós não vamos ser Abirão. Nós vamos falar assim, eu preciso de pai. E eu não estou falando só de espiritual. O seu pai biológico merece todo o teu respeito. E isso aqui também. Honra. Vou encerrar. Olha os textos que eu tenho. Educa a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Você conhece esse texto? Quem que vai educar a criança? É o Espírito Santo? Quem que tem que educar um filho? Quem que tem que criar um filho? Quem que ensina alguma coisa para os filhos? Então não é o Espírito Santo. Irmão, não estou falando mal do Espírito Santo, estou falando porque isso é uma arma do diabo para falar que a gente é espiritual. Não, porque eu sou guiado tudo pelo Espírito Santo, sou guiado pelo Espírito Santo. Não, irmãos, eu sou guiado pelo Espírito Santo também. Você também é guiado pelo Espírito Santo. Mas a função do Espírito Santo é uma: te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e te encher de dons. Mas ouvir e aprender tem que ser com pais. Senão, nós temos que rasgar a Bíblia no Êxodo 20, 12, Efésios 1, 2 e 3, Malaquias 4, 6, Lamentações 5, 1, 2 e 3, Lucas capítulo 15 do filho pródigo, rasgar toda a Bíblia. Mais um texto, Provérbios 13, 10. Da soberba só provém contenda, mas os que se aconselham se acham sabedoria. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, eu faço o que eu quero, envergonha sua mãe.
Provérbios 20, versículo 18. Cada pensamento se confirma com um conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Você pode ter uma mancha de uma mágoa no teu emocional com seus pais. Ou você vai ser muito teimoso e vai ficar com terra ferida pro resto da vida e vai continuar turrão. Ou você se rende e fala assim: eu me curvo ao que está escrito na palavra. Eu preciso de pai. Pastor, eu já tenho pai, glória a Deus. Continue tratando bem, vivendo bem, continue debaixo da paternidade. Agora, eu estava olhando o apóstolo Mauri, e vendo a vida dele, Deus falou algo comigo. Um homem que é assim, de uma admiração fantástica. Um homem que tem minha admiração no topo de linha. Só que por ele ser assim, paizão, todo mundo espera o que dele? Conversa comigo, dá atenção para mim, E vai ser humanamente impossível ele dar atenção para todo mundo ao mesmo tempo, de igual modo. É verdade ou não é? Tem uma coisa que me incomoda, eu vou falar para vocês o que me incomoda. Muitas pessoas vão no encontro, ou reencontro, ou vêm para o culto, carregando algo que o pai não fez por ele. Isso me incomoda. Meu pai não fez isso por mim. Isso me incomoda. Porque nós não podemos ser egoístas de ver o que o nosso pai não fez por mim. Eu tenho que ver o que o meu pai fez por nós. Porque um pai que tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, ou uma igreja, ou 7 filhos, ou uma igreja, às vezes não vai dar para fazer a mesma coisa para todos. Ou talvez até dá, mas tem que ser um de cada vez. E o último da fila sempre vai falar assim: eu sou o último porque não ama. Coloca-se no lugar de um pai para você ver o tédio que é você ter que comprar uma coisa só para um filho e você ter mais de um filho. Isso me incomoda demais. Porque um filho, ele é muito egoísta. Ele nunca está disposto a falar assim: não, dá primeiro para o meu irmão. Tem que ser primeiro para ele. Aí ele vai para o encontro, reencontro, vem para o culto. Ele fala assim: eu tenho uma mágoa. Que meu pai tem 3 filhos. E ele tinha dinheiro para comprar um tênis só. E ele deu para minha irmã e não deu para mim. Se coloca no lugar do seu pai e vê se foi fácil para ele decidir para quem que ele ia dar o tênis. Para alguém dizer assim: ele não me ama, eu tenho um trauma. Um filho tem que conhecer o coração de um pai. E Deus falou isso comigo, olhando a vida do apóstolo, assim: gente, tem tanta gente que ama o apóstolo, como ama a mim, como ama o meu pastor. E às vezes está ferido, está machucado, porque não dá para a gente fazer tudo por todos ao mesmo tempo. E aí as pessoas falam assim: estou ferido, estou magoado, não fez para mim. É porque somos filhos egoístas. Peraí, se o teu pai não faz para ninguém, ele é ruim. Aí ele é ruim mesmo. Mas se o teu pai está ralando, se o teu pai está labutando, se o teu pai está chorando de noite, se o seu pai está ralando cedo para trabalhar para vocês, pensa no nós. A partir de hoje um filho tem que pensar no nós. Não chegou a vez do meu tênis, mas chegou para o meu irmão. Então ele está trabalhando para nós, ele está edificando para nós, está ralando para nós. E filho tem que parar de ser mimado, filho tem que parar de ser egoísta. Ai, pastor, meu pai, teu pai o quê? Teu pai está trabalhando para trazer o sustento para dentro da tua casa? E tu para de julgar seu pai. Seja biológico, seja espiritual, para de fazer isso. Ah, chamou fulano para ir dar uma voltinha, não me chamou. Eu não tenho um ônibus não, eu vou arrumar um ônibus, levar todo mundo onde eu for. Eu vou pedir para Deus me dar um ônibus, né? Uma franquia de restaurante, uma franquia de combustível, né? E aí nós vamos todo mundo em comunhão, mas não dá para fazer. Sabe o que você tem que olhar para um pai? Você tem que olhar para um pai, seja espiritual, seja biológico, você tem que olhar para um pai da seguinte maneira: ele se preocupa com filhos? Preocupa. Então o coração dele está convertido aos filhos. Pode ser que ainda não agiu muito na minha vida, não teve muito tempo para mim. Mas coitado, se Deus encher essa igreja aqui, vocês acham que eu dou conta? Por isso que tem o discipulado. Ah, mas eu queria o pastor, irmão, eu amo você. 1ª geração, 20ª geração, eu amo vocês. Mas eu sou um só. Seu pai é um só. Não põe um fardo nas costas de ninguém, porque ninguém gosta de fardo. Ama seus pais.
ama seus pais. Não fica que nem os irmãos de José. Fez túnica por José. Não, irmão, seja que nem o José. Sabe onde está a diferença? Não está num pai. A diferença está no filho. Você quer alavancar a tua vida? Seja um filho diferenciado. Aceita ser filho. Aceita ser filha. Diferenciado. Deixa de ser cabeça dura. Deixa de pensar. Irmãos, eu estou com a cabeça aqui pensando em pessoas que estão com certos problemas. Aí dá a impressão que eu não estou pensando no outro. E isso acontece dentro dos lares. Dentro dos lares. Vocês, quem é filho que levanta a mão? Em nome de Jesus, tira o peso que vocês põem no pai de vocês. Porque senão vocês só vão dar valor o dia que perder. Aí tiver diante de um caixão, aí vai fazer griteiro. Vai chorar, aí vai fazer aí não adianta mais. Converta-se aos seus pais. E os seus pais se convertam a você. Assim. Irmão, é isso que eu tinha que falar. E eu quero fazer um ato profético. Vai demorar um pouquinho. Mas eu preciso fazer esse ato profético. Eu quero orar por você. Com um abraço de pai. Porque o meu coração é convertido aos filhos. Tem pessoas que nem foram para o encontro. E já são filhos. Já entendem que são filhos. E posso falar? Aquela frase assim: ai pastor, eu sou um filho que te dá trabalho, o senhor me desculpa. Pelo amor, não fala mais isso não, que eu não aguento mais. Todo mundo fala isso, gente, pelo amor de Deus. Olha, ai pastor, o senhor me desculpa que eu dou tanto. Todo mundo dá, irmãos. Isso não é um privilégio, não é meu não. Todo pai, toda mãe, os filhos dão trabalho. Fala para quem está do seu lado assim: isso não é um privilégio de um só não. Amém, irmãos? Fique em pé em nome de Jesus.